Eles foram trocados na maternidade por engano, mas 16 anos depois, o destino decidiu unir os dois da maneira mais improvável possível. Nagi é um adolescente comum. Ele cresceu em uma família simples, dona de um pequeno restaurante. Ele é muito estudioso, praticamente dedicando sua vida a isso. Um dia, ele descobre que foi trocado na maternidade, e as duas famílias combinam de se encontrar para se conhecer, no dia do aniversário de 16 anos dele. Um pouco depois naquele dia, ele está conversando com sua irmã Sachi. Ela pergunta por brincadeira se ele se mudaria para morar com os pais biológicos. Ele fala que não, já que cresceu com outra família e não faria sentido se mudar com essa idade. Então, como ainda tinha algumas horas livres antes de se encontrar com o pessoal, ele decide ir para a biblioteca estudar mais um pouco. Ele sai e no caminho, quando vai atravessar uma ponte, ele vê uma garota agachada em cima da grade de proteção e logo se desespera, achando que ela ia pular. Então ele corre em direção a ela e a puxa, com os dois caindo desse jeito aí. É incrível como nesse tipo de anime os caras sempre dão um jeito de cair em uma posição que vai contra todas as leis da física existentes. Depois de testar a elasticidade do produto sem querer, ele acaba levando um tapão e os dois se sentam para conversar um pouco. O nome dela é Erika Amano e ela diz que não queria se jogar, apenas fazer drama para postar nas redes sociais. E o motivo disso era porque seus pais estavam planejando um casamento arranjado para ela assim que completasse 16 anos e ela não queria isso. Nagi então pesquisa sobre ela na internet e descobre que ela é famosa, tendo milhares de seguidores. Ele também lembra de já ter visto ela na internet, mas pensava que as fotos eram todas editadas, já que não achava que alguém poderia ser tão bonito sem filtro. Eles falam um pouco sobre a escola em que estudam, e a Erika fica impressionada pelo fato do Nagi estudar em uma das melhores escolas públicas, e acaba tendo uma ideia. Do nada, ela propõe que os dois comecem a namorar. O Nagi fica achando que ela endoidou por propor isso do nada, mas ela fala que seria só por fingimento. Se eles fingissem que estão namorando, ela poderia usar isso como desculpa para os pais cancelarem o casamento arranjado, e como o Nagi é um cara inteligente, isso poderia convencê-los ainda mais. Mas você acha que o Nagi aceitou? Claro que não, afinal ele é inteligente e não quer perder tempo com isso. Só que lembra daquela queda na ponte? Então, a câmera do celular da Erika estava filmando e acabou gravando a cena dos dois caindo naquela posição esquisita. Como uma forma de fazer ele cooperar, ela diz que vai anexar o vídeo em um e-mail e enviar para a escola dele, e por livre e espontânea pressão, ele decide colaborar. Ele pergunta o que deveriam fazer agora, já que não tem ideia de como relacionamentos funcionam. Então ela pesquisa no Google e o Google manda eles irem logo pro 5º degrau. Quem entendeu, entendeu. O Nagi então diz para ela parar de zoar e pede para ver o telefone, e sem querer ela acaba tirando uma foto dos dois. Ele sugere postar essa foto, já que isso poderia convencer os pais dela. Só que mesmo com a foto, ela ainda acha que não está tão convincente e decide sair às compras com ele, para que os dois usem alguma roupa combinando e pareçam mais um casal. O problema é que a diferença financeira dos dois é gritante, já que ele só tinha 30 conto no bolso e ela comprou mais de 15 mil reais em roupas. Eles tiram mais algumas fotos depois disso, mas mesmo com toda a preparação, nenhuma ficou muito boa. Então depois de refletir um pouco, ela diz que uma foto boa é uma foto que captura bem a energia do momento, e por isso decide usar a primeira foto que eles tiraram. Gastou 15 mil pra nada? Quem pode, pode, né? Assim que ela postou a foto, o pai dela logo respondeu com uma risadinha, chamando ela de engraçada por isso. Mas além disso, uns 3 caras apareceram, um pouco incomodados por terem visto a Erika junto com um garoto. Ela explica pro Nagi que aqueles 3 vazaram os dados dela uns dias atrás, e agora ela tá tendo que lidar com stalkers. Então ele diz pros caras que é o namorado dela, e um deles parte pra cima pra bater nele. Mas o cara é bom de briga, e bastou um soco só pra botar os 3 para correr. A Erika se anima com o que viu, pois é a primeira vez que ela vê uma briga pessoalmente, e decide fazer o mesmo com o noivo dela assim que o encontrasse.
pois, segundo ela, isso poderia arruinar o noivado e talvez os pais desistissem da ideia. O Nagi incentiva e diz para ela ir com tudo mesmo. Pouco tempo depois, chega um carro para buscá-la, pois ela tinha um compromisso. Mas antes dela ir, ela decide falar umas últimas palavras com ele, já que provavelmente nunca mais iriam se ver. Ela diz que não tem amigos por causa do jeito dela de ser, mas que se divertiu muito naquele dia, parecendo que estava em um encontro. Ela também diz que é uma pena não ser ele o rapaz com quem ela está comprometida, embora ela tenha dito que essa última parte foi brincadeira. Então o carro vai embora e o Nagi se lembra que ele também tem um compromisso e já está bem atrasado, então ele sai correndo para o local. Chegando lá, ele se encontra com seus pais verdadeiros e conversa um pouco com eles. O pai que criou o Nagi diz que eles estavam guardando um segredo e que os 4 conversaram muito sobre isso e chegaram a uma decisão de que ambos os filhos trocados deveriam se casar, assim a família iria estar sempre junta. Então a garota que foi trocada com o Nagi chega e adivinha quem é? Nem te conto. O Nagi então entra em choque, pois isso foi literalmente a coisa mais inesperada que poderia acontecer. O pai da Erika até fala que ficou impressionado que os dois já estavam namorando, e isso até pouparia tempo, já que não precisaria de apresentações e coisas do tipo. Foram forjar o namoro com as fotos e fez foi facilitar o processo. A Erika diz que vai manter a palavra e, como ela prometeu, desce o socão nele. No outro dia, ele tá indo pra escola e perto da entrada, uma garota correndo acaba esbarrando nele. E sabe a novidade? Essa garota é a guria que ele gosta há muito tempo. Ela tá sempre pegando top 1 em todas as provas e o motivo dele ser tão focado nos estudos é justamente para superar ela e a impressionar. Então ele fala em voz alta na frente de todo mundo que vai derrotar ela na próxima prova, mas ela nem lembra quem ele é. Nossa, essa aí não, meu pai, não sobrou foi nada. Então fica a pergunta, o que esse cara vai fazer agora que tá comprometido? Vai aceitar o casamento arranjado ou vai ir atrás da waifu dos sonhos dele? Bem, se você quiser ver a continuação é só comentar e se inscrever. Valeu!